graça e paz. Nós vamos dar início a mais uma EBD online. Espero que todos estejam bem, espero que a graça de Deus esteja com todos vocês. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas orações. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre o Teu povo nesse momento de estudo da Tua palavra. O Senhor nos dê compreensão, Pai, das Escrituras, para que possamos viver, Senhor, por elas. Tua palavra é a nossa regra de vida e prática. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus por aqueles que estão infectados pelo coronavírus em nossa cidade. Pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar agindo para que haja boa recuperação. E oramos, ó Deus, para que este vírus seja refreado. Oramos, Pai, para que este mal não prospere em nossa cidade. E oramos, ó Deus, para que não haja mortes. Nós colocamos diante de Ti a nossa oração e rogamos, Senhor, a Tua bênção. De Ti esperamos todo bem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos à nossa lição. Abra a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. Nosso estudo vai estar focado nos versículos 3 e 4. É um estudo expositivo. O tema desta manhã, ou desta lição, é anúncio, comunhão e alegria. Então, para esta aula de EBD online, tenha sua Bíblia em mãos, caneta e papel para fazer anotações. Em todo o tempo, pense sobre o que Deus quer falar com você e pergunte a si mesmo o que Deus quer de mim, o que Ele quer despertar em mim através desta mensagem. Porque Deus, Ele fala conosco cada vez que vamos à Sua palavra, cada vez que vamos até Ele, Ele fala aos nossos corações. Recapitulando o que vimos na semana passada, João dá seu testemunho sobre a encarnação de Jesus. O testemunho de João foi ocular e João fala de Jesus como desde o princípio. Ele fala de Jesus como o verbo da vida, a vida revelada, a vida manifestada, a vida eterna. Então a grande questão é, você quer ter vida? Sem Jesus estamos mortos em nossos delitos e pecados. Para ter vida é preciso ter Jesus como único Senhor e Salvador. João é bem claro nas palavras. Ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Ou seja, Deus tem vida eterna para nos dar. E onde está esta vida eterna? A vida eterna está em Jesus Cristo. Ninguém mais tem vida para dar. Nenhum outro. Só Jesus tem vida. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E João diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Então você tem Jesus, se você tem Jesus, você tem vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aquele que não tem o Filho, aquele que não tem Jesus, ele continua morto em seus delitos e pecados. Então, para ter vida é preciso ter Jesus como único Senhor e Salvador. Vamos ao texto de hoje, 1 João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Os versículos de hoje dizem assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Nós percebemos nestes versículos que há uma ênfase no anúncio, há uma ênfase na proclamação. O que João está fazendo aqui é anunciando o Evangelho, ele está proclamando o Evangelho. E há uma preocupação em João em fazer isso, em proclamar o Evangelho, em anunciar Jesus Cristo, em anunciá-lo especialmente como o verbo da vida, como aquele que se fez homem e habitou entre nós. Então veja o versículo 1, o capítulo 1, versículo 2, diz assim, a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. Com atenção, tenha atenção nas palavras vermelhas, né? Ele diz, damos testemunho, vô-la anunciamos. O que temos visto e ouvido, anunciamos. Estas coisas, pois, vos escrevemos. Então, João, ele está anunciando, ele está testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Esta ênfase no anúncio, ela vai continuar no decorrer da epístola, como vemos, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 1 e em outros versículos também desta epístola. Então, há uma preocupação de João quanto à proclamação.
A revelação do verbo da vida precisa ser testemunhada, anunciada, proclamada, de forma oral e de forma escrita, porque João está escrevendo aqui esta carta. Então, este anúncio do verbo da vida, João faz por meio de carta, mas essa carta era lida. Alguém lia esta carta para as igrejas. Então, há uma preocupação de João quanto ao anúncio. O anúncio do evangelho, meus irmãos, é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos Jesus, ele dando a ordem da proclamação, especialmente Mateus, vamos ver aqui Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículos que todos nós devemos conhecer muito bem. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim, versículo 18 a 20. Estes versículos dizem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus, ele deu a ordem para que a igreja proclamasse o Evangelho. João recebeu esta ordem pessoalmente de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, João, ele recebeu esta ordem diretamente do Cristo ressurreto. E esta ordem é dada, por meio dos apóstolos também à igreja. Então, João, ele tem essa preocupação aqui em anunciar, em proclamar a respeito de Jesus, a respeito do verbo da vida, a respeito daquele que estava com Deus, mas agora foi revelado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho é dever, é uma responsabilidade que temos. E devemos ir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a parte A, diz assim: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, Deus, ele exorta as pessoas por nosso intermédio. Quando nós estamos pregando a palavra, é como se Deus mesmo estivesse falando através de nós. É por isso que nós falamos semana passada que o testemunho de João ele deve ser aceito. E aqueles que rejeitam o testemunho de João, no dia do juízo final, Deus vai perguntar: por que vocês não aceitaram o testemunho do meu servo João? E não aceitar o testemunho das Escrituras trará condenação sobre os incrédulos. Porque nós pregamos o Evangelho? Porque anunciamos o Evangelho? Anunciamos para ter comunhão. Veja o que João diz no versículo de número 3, capítulo 1, versículo 3 da primeira epístola. Ele diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então João está dizendo: olha, eu estou pregando para que nós possamos ter comunhão. O que é comunhão? Vamos pensar sobre isso. O que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum. A maneira mais simples de definir comunhão é isso. Comunhão é ter algo em comum. Por exemplo, uma refeição. Pessoas que estão em torno de uma mesa, partilhando de uma mesma refeição, elas estão em comunhão porque elas estão partilhando algo comum, aquela refeição. O que é comunhão? Comunhão é o que interliga uma pessoa com outra. Comunhão é o compartilhamento de valores. Comunhão é relacionamentos que envolvem parceria, amizade, intimidade, companheirismo. Tudo isso é comunhão. A palavra comunhão, koinonia, é muito mais do que estar numa mesa comendo com outras pessoas o mesmo tipo de alimento ou o mesmo alimento.
até porque a gente pode estar numa mesa, comendo com alguém, mas em nosso coração não temos comunhão. Não temos comunhão com aquela pessoa. Mas comunhão, né? A comunhão, o sentido mais profundo de koinonia, é estarmos interligados, é estarmos compartilhando os mesmos valores, termos amizade, intimidade, companheirismo. Esse é o sentido mais profundo de comunhão. E quando nós pregamos o Evangelho, quando nós proclamamos Jesus como o verbo da vida, como Deus que se fez homem e habitou entre nós, que veio a este mundo para nos dar a salvação, quando nós pregamos isso é porque nós queremos ter comunhão com outras pessoas. Mas que tipo de comunhão é essa? De que tipo de comunhão João está falando aqui? É a comunhão que provém da pregação do Evangelho. É uma comunhão de fé. Então veja, meus irmãos, a comunhão que João está falando aqui é comunhão de fé. Partilhamos da mesma fé e do mesmo pão na Santa Ceia. Então, quando João diz, olha, eu estou escrevendo isso para que a gente tenha comunhão, João está dizendo, eu estou escrevendo isso para que nós tenhamos a mesma fé, para que partilhemos juntos dos mesmos valores do Pai e do Filho. João deixa claro que a comunhão acontece após o anúncio, após a proclamação. Ele escreve para que a comunhão se torne possível. Ele está dizendo, olha, estou escrevendo para que tenhamos comunhão. Ou seja, ele não tem uma comunhão de fé ainda com aquelas pessoas, mas ele está escrevendo para que haja, de fato, uma comunhão de fé. Para que haja, de fato, uma comunhão de fé com aqueles que ainda não creram. Logicamente, aqueles que estavam recebendo a carta, né, a grande maioria daqueles que estavam recebendo a carta, criam na mesma coisa que João cria, né? Então, eles tinham esta comunhão de fé. Mas muitos ainda não acreditavam e precisavam, então, ouvir esta epístola para que pudessem, então, ter comunhão com João e ter comunhão com a igreja. A comunhão da igreja é uma comunhão de fé e, portanto, doutrinária. O que é doutrina? É o que acreditamos, é o que cremos, é a nossa fé. Então, aquilo que a pessoa acredita é a sua doutrina. Como João, cremos que Jesus é Deus e homem. Nós cremos, como João, que escreve esta epístola, nós acreditamos que Jesus ele é 100% Deus e ele é 100% homem. É com os crentes que têm a mesma fé, né? A comunhão da igreja é com os crentes que têm a mesma fé. É com o Pai que enviou o Filho e com Jesus Cristo que nos ensinou tudo sobre tudo o que devemos crer. Então, João diz ali no finalzinho do versículo de número 3, ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, por implicação, quem não crê que Jesus é Deus e homem, quem não crê que Jesus é Deus que se fez homem, não tem comunhão com a igreja, nem com o Pai e nem com o Filho. Por implicação, quem não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão de fé e não tem comunhão com o Pai e nem com o seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão está amarrada, como se diz, quem casa, casa com a família. Estou dizendo isso porque muitas pessoas dizem assim, pastor, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não vou para a igreja. A pessoa ela acha que ela pode ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a igreja. Mas João deixa claro aqui, e outros textos da Escritura deixam claro isso também, que isso não é possível. Para termos comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão com a igreja. Porque Deus ele ama a igreja. Deus ele entregou o seu Filho para morrer na cruz em favor da igreja. Então, a comunhão da igreja também é a comunhão com o Pai, também é a comunhão com o Filho. Quem casa, casa com a família. E a igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus. Isso, irmãos, fica claro que a igreja é a família de Deus na Epístola aos Efésios. Leia e você vai compreender aquilo que nós estamos dizendo aqui.
Vamos falar aqui sobre uma plena alegria. Veja o capítulo 1, versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A palavra aqui completa tem o sentido de pleno, né? Completo tem o sentido de pleno. Uma alegria, a alegria completa, né? A completa alegria é a plena alegria. A plena alegria, alegria completa. Quando essa alegria acontece? Quando somos completamente alegres. Temos que primeiramente receber vida do verbo da vida, a vida eterna. Sem Jesus, ninguém tem a vida. E sem Jesus não existe alegria completa. Para isso, temos que aceitar o testemunho de João. Se queremos ter alegria completa, temos que aceitar o testemunho de João. O verbo da vida, Jesus. Jesus não é um Deus distante, mas ele veio, se fez homem, como um de nós. Ele veio a este mundo para viver como um de nós, sofrer como sofremos. Para isso ele se manifestou, para isso ele se revelou. João está dizendo aqui, né, que ele se manifestou, a vida se manifestou, ou seja, Deus se fez homem, e ele se fez homem, como já dissemos, como um de nós, para viver como vivemos, para sofrer como sofremos. Para isso ele se manifestou, para isso ele se revelou, mas não apenas para isto. Ele não se manifestou apenas para ter empatia da humanidade. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Através da sua morte e ressurreição, ele nos deu vida. Precisamos crer nisso. Precisamos que ele veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E nele está a nossa vida, nele está a nossa salvação. Ele morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Morreu e ressuscitou. A plena alegria acontece quando temos um encontro pessoal com o verbo da vida, que nos tira da morte e nos dá vida eterna. Não pode haver plena alegria onde reina o pecado. Não pode haver plena alegria onde reina a morte. Por isso que plena alegria somente em Jesus, porque Jesus ele nos liberta do império do pecado. Ele nos liberta da escravidão do pecado e das consequências do pecado, né? Sendo a grande consequência a morte e a morte eterna. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós encontramos ali Jesus, o verbo da vida. E Jesus ali tem um encontro pessoal com publicanos e pecadores. Jesus come com publicanos e pecadores, ali em Lucas capítulo 15. E Jesus transforma esses publicanos e pecadores completamente. Quando a Bíblia fala, né, sobre publicanos e pecadores, a Bíblia está falando sobre a escória da sociedade, né, no tempo de Jesus. As piores pessoas, aquelas pessoas com quem aqueles que se achavam certos não queriam se relacionar com elas. Mas Jesus ele vai até essas pessoas. Essas pessoas têm um encontro pessoal com o verbo da vida e elas são transformadas completamente por Jesus. Você pode ver depois lá, Lucas capítulo de número 15. O que Lucas 15 nos mostra? Que Jesus não faz acepção de pessoas para se relacionar. Jesus não faz acepção de pessoas para ter comunhão com elas. Qualquer pessoa que esteja disposta a ser transformada, qualquer pessoa que esteja disposta a abandonar os seus pecados, Jesus terá comunhão com ela, ainda que ela seja publicano e pecador, um publicano e um pecador do nosso tempo. A exemplo de Jesus, a igreja deve incluir na comunhão, sem acepção de pessoas, todos aqueles que se arrependem e creem independentemente do seu passado. A igreja segue Cristo. Se Cristo recebeu publicanos e pecadores, a igreja também deve receber publicanos e pecadores, né, os publicanos e pecadores do nosso tempo. A igreja ela tem que estar com as portas abertas para todos. Mas a igreja não pode admitir na comunhão alguém que não crê na encarnação do verbo da vida. Se alguém quer fazer parte da igreja, mas essa pessoa diz, olha, não acredito que Jesus
É Deus que se fez homem. Eu não acredito que, como Deus, ele se fez homem, esteve entre nós, que como Deus, ele se fez homem, foi à cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu não creio nisso. Então, esta pessoa não pode ser admitida na comunhão. Porque para ser admitido na comunhão, é preciso crer na encarnação do Verbo da vida. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente. Nega Jesus, né, um aspecto de Cristo, a sua humanidade ou a sua divindade, todo aquele que nega o Jesus que as Escrituras apresentam e que o negam como as Escrituras o apresentam. Essa pessoa não tem pai, então essa pessoa também não tem uma real comunhão de fé com a igreja e nem com Cristo e nem com o Deus de longe, Deus de perto. Deus não está escondido. Na pessoa de Jesus, ele foi manifestado, revelado, e pode ser encontrado a qualquer hora e em qualquer lugar. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos capítulo 2, versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nosso Deus, ele não está longe, ele está perto. E ele está perto especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Busque Jesus, invoque Jesus. Creia em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você receberá salvação, você receberá plena alegria, você terá comunhão com o Pai, com Jesus Cristo e, consequentemente, com a igreja. A plena alegria. João testemunhou, escreveu. Ele queria que todos ouvissem, entendessem e acreditassem. João amava os perdidos. E nós, meus irmãos, nós amamos? Enquanto estivermos calados, ninguém vai se converter. E não iremos nos alegrar com a plena alegria, não iremos nos alegrar com a salvação de alguém. Se nós queremos ver pessoas sendo salvas, se queremos ver pessoas participando desta comunhão que João fala aqui, nós precisamos fazer como João. Nós precisamos anunciar, nós precisamos proclamar o verbo da vida. É Jesus. A plena alegria acontece quando vemos muitas e muitas pessoas chegando para terem conosco uma comunhão de fé, participando da mesma fé e do mesmo pão da Santa Ceia. A plena comunhão é com a igreja, é com o Pai, é com o seu Filho Jesus Cristo. E nós, queridos, devemos orar e proclamarmos Cristo para que as pessoas venham, para que elas cheguem, para que haja uma grande festa de comunhão de fé, de participação do mesmo pão que é a Santa Ceia. Desafio para a quarentena. Se alguém perguntasse a você, quem é Jesus para você? O que você responderia? João diria, se a pergunta fosse para ele, João diria, segundo o texto aqui das Escrituras, ele diria que Jesus, ele é o Deus que se fez homem. Ele é desde o princípio, o verbo da vida, a vida eterna, a vida e a vida eterna. Você acredita como João? Você crê? Você tem a mesma fé que João tinha? Se você acredita como João, então você acredita que não há ninguém como Jesus que pode transformar vidas e dar salvação. Porque este é o propósito de João aqui. Quando João diz que Jesus ele é o verbo da vida, João está dizendo: não há ninguém como Jesus que pode dar vida, que pode transformar vidas e trazer salvação. Meus queridos, cremos como João? Eu creio. Eu creio como João, que Jesus ele pode transformar qualquer pessoa, mesmo aquelas pessoas que são consideradas pela sociedade as piores pessoas. Jesus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Então, o desafio, na verdade, o desafio para a quarentena, na verdade, é obedecer um mandamento que vem da palavra de Deus.
Anuncie esse Jesus, porque há uma ordem para que a igreja anuncie Cristo. Então, anuncie esse Jesus. Dê o seu testemunho a respeito dele. João fez isso escrevendo. Veja ali o versículo de número 3. Ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco e com o Pai. Ora, nossa comunhão, para que vós mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, João fez isto escrevendo, ele anunciou escrevendo. Hoje, nós podemos fazer isso, escrevendo nas redes sociais, o que implica deixarmos de publicar algumas coisas, né? Porque nós não podemos falar de Cristo e falar de coisas que contrariam a nossa fé. Nós precisamos ser coerentes com o que cremos. E devemos manifestar o mundo, né? Devemos levar o evangelho ao mundo de uma forma coerente com as Escrituras. Nós não podemos ficar publicando em WhatsApp, Facebook, não podemos ficar publicando em redes sociais coisas que vão contra aquilo que cremos. Então, nós podemos anunciar a Cristo, escrevendo nas redes sociais, podemos fazer isso ligando para alguém, e de outras maneiras. Ouça a voz criativa do Espírito Santo de Deus. Coloque-se diante de Deus e diga, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para proclamar a tua palavra, para proclamar o Evangelho. Eu quero ser usado para anunciar ao mundo o verbo da vida, que é Jesus, para que aqueles que estão mortos em delitos e pecados recebam vida e recebam a vida eterna. Usa-me, Senhor, dá-me criatividade, e o Espírito Santo vai dar essa criatividade a você. O Espírito Santo vai dizer a você como você pode fazer isso, a melhor maneira de você pregar o Evangelho às pessoas. Se bem que a Bíblia diz que quando nós vamos pregar a palavra, nós não devemos ficar preocupados com a forma. O Espírito Santo nos dá na hora aquilo que precisamos dizer. O que temos que fazer, sim, é nos prepararmos com o conhecimento das Escrituras. Desafio para a quarentena. Vamos fazer isso, né? Vamos pregar o Evangelho para termos comunhão de fé com quem Deus quer salvar. Muitas pessoas estão aí para serem salvas, para serem alcançadas. Muitas pessoas, Deus quer alcançar muitas vidas, Deus quer trazer muitas vidas para a igreja, para termos comunhão de fé com elas. Agora, nós precisamos anunciar, é a nossa responsabilidade. Vamos fazer isso para que mais pessoas tenham comunhão com a igreja, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos fazer isso para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, é triste vermos quando pessoas não se alegram com a chegada de novas pessoas na igreja. Ver pessoas chegando, né, para a comunhão, novas pessoas chegando à comunhão, isso deve nos deixar alegre. E a nossa alegria, ela só será plena, no sentido pleno da palavra, quando Jesus de fato voltar. Porque nós estaremos com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, e estaremos com toda a igreja de Deus. Ali estará o número, né, completo dos salvos, e ali a nossa alegria será completa. Mas hoje nós vamos nos alegrando, a nossa alegria vai se tornando cada vez mais completa, quando nós vemos que novas pessoas estão chegando à igreja. Então, Deus abençoe a todos, uma boa semana, que Deus fortaleça a sua fé, que Ele nos livre do mal, que Ele nos dê bom ânimo e que Ele nos dê a sua palavra, para que possamos estar proclamando a todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta EBD online e rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê a mesma fé de João, fé no verbo da vida. E que o Senhor nos dê, Pai, em nome de Jesus Cristo também, o mesmo ímpeto de João, para que possamos pregar e anunciar o Evangelho a todo tempo e em todo lugar. E, Pai, que as pessoas sejam salvas, que elas creiam. Nós oramos por isso, para que muitos creiam, ó Deus, para que possamos ter comunhão com elas,
a mesma comunhão que temos contigo e com teu Filho Jesus Cristo, para que a nossa alegria seja completa. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.